Mas o que faz essa franquia durar tanto? Por que Anjos da Noite, um conceito que parecia arriscado demais quando foi anunciado, sobreviveu por mais de 2 décadas e se tornou um dos universos de fantasia mais consistentes do cinema moderno? A resposta tem muitas camadas, mas começa sempre no mesmo lugar, em Kate Beckinsale. Há atores que interpretam personagens e há atores que se tornam personagens. Beckinsale não interpretou Selene, ela virou Selene. Desde o primeiro filme, ela habitou aquela guerreira com uma intensidade física e emocional que vai muito além do figurino de couro. Os treinos intensos, a postura, o olhar, tudo comunica uma mulher que carrega séculos de dor e determinação no corpo. E quando você coloca essa energia no centro de uma franquia de ação, você cria algo que vai além do entretenimento. Você cria um ícone. Então, quando Guerras de Sangue foi anunciado, a expectativa entre os fãs era real. A pergunta que todo mundo fazia era simples. Depois de 4 filmes, depois de tudo que Selene já passou, o que mais esse universo tem a oferecer? A resposta que o filme dá para essa pergunta é tanto emocionante quanto, em alguns momentos, frustrante. Mas para entender por quê, para entender se Guerras de Sangue funciona como conclusão de uma saga, como filme de ação puro e como despedida de um universo que definiu o visual do cinema de fantasia sombria nos anos 2000. Você precisa conhecer o contexto em que ele foi feito. O universo de Anjos da Noite é um dos mais detalhados da ficção científica e fantasia no cinema. Não se trata apenas de vampiros contra lobisomens. A franquia criou uma hierarquia política complexa, com covens de vampiros disputando poder, aristocratas imortais manipulando eventos por séculos. E Lycans, os lobisomens, tentando sobreviver e eventualmente dominar uma guerra que dura gerações. Cada filme adicionou uma camada nova a esse mundo. Cada revelação mudou como o público enxergava os personagens que vieram antes. O primeiro Anjos da Noite estabeleceu os fundamentos. Selene é uma ceifadora de morte, um vampiro especializado em caçar e eliminar Lycans. Ela descobre uma conspiração que abala as bases da guerra entre as duas raças e se apaixona por Mikhail Corvin, um humano com sangue especial que pode transformar o equilíbrio de poder entre vampiros e lobisomens. Esse romance impossível, essa quebra das regras do mundo imortal que ela habita, é o coração emocional que sustenta toda a franquia. Evolução aprofundou os mistérios, revelou os criadores das duas raças e expandiu os poderes de Selene de maneiras que ninguém esperava. A ascensão dos Lycans voltou no tempo para mostrar as origens da guerra, dando ao vilão Victor uma história que transformou o público em fã relutante de alguém que deveria odiar. O despertar deu um salto para o futuro, colocou Selene num mundo que mudou radicalmente durante seu tempo de hibernação forçada, e apresentou Ivy, a filha que ela nem sabia que tinha. E então chegou Guerras de Sangue com uma missão complicada. O filme precisava ser, ao mesmo tempo, uma continuação direta do que veio antes e uma porta de saída limpa para uma franquia que carregava anos de mitologia nas costas. Precisava satisfazer os fãs de longa data sem ser completamente inacessível para quem nunca tinha visto os filmes anteriores. E precisava fazer tudo isso em apenas 91 minutos. O runtime mais curto de toda a franquia. Essa tensão entre ambição e limitação é o que define Guerras de Sangue. Em alguns momentos, o filme usa bem cada segundo disponível, entregando ação, atmosfera e emoção de forma eficiente. Em outros momentos, a pressa é perceptível. Decisões que deveriam ter mais espaço para respirar são comprimidas em cenas rápidas demais. Personagens que mereceriam mais desenvolvimento são introduzidos e descartados num ritmo que não deixa o espectador se conectar de verdade. Mas há algo que nenhum problema de roteiro consegue apagar. Guerras de Sangue é visualmente deslumbrante de uma forma que a franquia nunca tinha sido antes. E isso tem tudo a ver com a pessoa que a Sony Pictures escolheu para dirigir o filme, Anna Foster. Era um nome mais associado à televisão do que ao cinema quando seu nome apareceu ligado ao projeto. Ela tinha dirigido episódios de séries como Outlander e Criminal Minds. E sua experiência com ambientes visualmente ricos e narrativas de alta tensão chamou a atenção dos produtores. Para Foster, Guerras de Sangue não era apenas mais um filme de ação. Era uma oportunidade de trazer um olhar cinematográfico diferente para um universo que precisava se reinventar. E você sente essa diferença nas primeiras cenas, né? As sequências de batalha têm uma coreografia
mais fluida, a iluminação é mais cuidada, com um contraste marcante entre as sombras azuladas das cidades e a brancura gelada dos novos ambientes que o filme introduz. A câmera respira de uma forma diferente do que nos filmes anteriores. Isso não quer dizer que Guerras de Sangue é perfeito, longe disso. Mas Forster entregou um filme com uma identidade visual própria e isso importa o resultado final. É um filme que vai dividir opiniões dependendo de como você chega nele. Se você é um fã dedicado da franquia que acompanhou cada capítulo, Guerras de Sangue vai oferecer momentos genuinamente emocionantes e um encerramento que, embora não seja o que a maioria imaginava, tem uma certa beleza melancólica. Se você é um espectador casual que quer apenas 90 minutos de ação sombria bem executada, vai encontrar bastante coisa para gostar, mas também vai sentir a falta de profundidade em alguns momentos chaves. E se você nunca viu nenhum Anjos da Noite na vida, Guerras de Sangue não é o melhor ponto de entrada para a franquia menos. Mas com um pouco de contexto, a jornada de Selene tem um poder narrativo que ainda funciona. Mesmo no quinto capítulo, nos próximos momentos, vamos entrar fundo em tudo que Guerras de Sangue tem a oferecer. Da produção ao elenco, da narrativa ao legado. Porque esse filme merece ser analisado com cuidado, não apenas pelo que é, mas pelo que representa. O ponto final de uma saga que mudou o rosto do cinema de fantasia sombria e criou uma das guerreiras mais icônicas aí que a tela grande já produziu. Existe um momento específico na carreira de todo diretor em que o mundo do cinema decide se você é apenas bom na televisão ou se você tem algo a dizer numa tela grande. Para Anna Foster, esse momento chegou com Anjos da Noite. Guerras de Sangue, e a forma como ela respondeu a esse desafio diz muito sobre quem ela é como cineasta. Forster não era desconhecida antes desse filme. Ela tinha construído uma reputação sólida como diretora de televisão, trabalhando em produções que exigiam alto nível técnico e visual. Seu trabalho em Outlander, a série da Starz que mistura drama histórico com romance e ação na Escócia do século XVIII, foi especialmente marcante. Naquela série, Forster demonstrou uma habilidade rara de transformar ambientes naturais em personagens por si mesmos, menos a paisagem escocesa. O clima implacável, as texturas das pedras e da lama Tournai-Vassey, elementos narrativos tão importantes quanto os atores na frente da câmera. Essa sensibilidade para o ambiente, ele foi exatamente o que chamou a atenção dos produtores da franquia Anjos da Noite. Quando procuravam alguém para assumir o quinto capítulo, a escolha foi arrojada. Diretores de televisão que migram para longas-metragens enfrentam uma transição que vai além da técnica. O ritmo de produção é diferente. As expectativas são diferentes. O peso de uma franquia estabelecida com uma base de fãs apaixonada é uma pressão de um tipo completamente específico. E Forster estava assumindo não apenas um filme, estava assumindo um universo inteiro que tinha sua própria lógica, sua própria estética e seus próprios padrões que os fãs defendiam com intensidade. O que a convenceu a aceitar foi, segundo ela mesma declarou em entrevistas, a oportunidade de trazer algo novo para um mundo já construído. Ela via Guerras de Sangue não como uma continuação mecânica, mas como uma chance de expandir geograficamente e emocionalmente a história de Selene. A ideia de levar a protagonista para além dos corredores urbanos e escuros que definiram o visual da franquia era algo que a animava genuinamente. Ela queria luz menos ou a ausência dela de uma forma diferente. Não apenas o azul dos neons refletidos no asfalto molhado, mas o branco absoluto do inverno. O frio de um norte que nunca existiu nos filmes anteriores. Essa visão moldou as decisões de locação desde o início. A produção foi dividida principalmente entre Praga, na República Tcheca, e estúdios no Reino Unido. Praga tem sido, por décadas, um dos destinos favoritos do cinema europeu e internacional para projetos que exigem arquitetura gótica, atmosfera medieval e espaços que transportam o espectador para fora do presente. Para Anjos da Noite, cujo universo existe numa estranha sobreposição entre o contemporâneo e o atemporal. As ruas e os edifícios de Praga funcionam com uma naturalidade quase perfeita. Você olha para certas cenas e não consegue distinguir se está num castelo antigo ou num complexo moderno, e essa ambiguidade
Completamente intencional, os estúdios britânicos completavam o que as locações reais não podiam oferecer. Os interiores dos covens vampíricos, os labirintos subterrâneos dos Lycans e especialmente os ambientes do coven nórdico, que representam uma das adições visuais mais distintas de todo o filme, foram construídos em sets físicos, com um nível de detalhe que impressionou até os veteranos da franquia. A produção design de Guerras de Sangue é frequentemente subestimada nas discussões sobre o filme, mas é um dos seus maiores trunfos. Cada espaço tem uma personalidade. Própria o Coven Oriental tem a decadência dourada de uma nobreza que durou séculos demais. O Coven Nórdico tem uma pureza quase dolorosa, todo em branco e gelo e silêncio. O orçamento de produção foi estabelecido em 35 milhões de dólares, um número que pode parecer confortável, mas que para um filme de ação, com efeitos visuais, batalhas elaboradas e 2 ambientes completamente distintos a serem construídos do zero, exigia uma gestão muito cuidadosa dos recursos. Para comparação, o primeiro Anjos da Noite, em 2003, custou cerca de 22 milhões de dólares, e as sequências foram escalando progressivamente em orçamento e escala. Guerras de Sangue não foi o maior orçamento da franquia, o que significava que cada decisão criativa precisava ser pesada contra a realidade financeira do projeto. Forster e sua equipe responderam a essa limitação com inteligência. Em vez de tentar competir em escala bruta com franquias de super-herói ou filmes de ação com centenas de milhões de dólares, eles concentraram os recursos onde mais importavam visualmente. As cenas de batalha são eficientes e bem coreografadas, sem serem excessivamente longas. Os efeitos práticos foram priorizados sempre que possível, o que dá às cenas de ação uma textura física, que efeitos digitais puros raramente conseguem replicar, e a escolha de ambientes naturalmente fotogênicos, menos com os arredores gelados que serviram de base para as cenas do Coven nórdico. Economizou em pós-produto enquanto entregava imagens que tinham impacto real na tela. A preparação para as filmagens também envolveu um trabalho extenso com o elenco, especialmente no que diz respeito às sequências de combate. Kate Beckinsale não precisava de muito convencimento. Quando se tratava de treinamento físico, ela tinha construído a fisicalidade de Selene ao longo de anos e múltiplos filmes, e seu comprometimento com o aspecto atlético do personagem é uma das constantes mais admiráveis da franquia. Mas Guerras de Sangue introduzia novos combatentes que precisavam ser integrados ao vocabulário de ação já estabelecido, e isso exigiu semanas de preparação coreografada. Tel James, que retorna como David depois de aparecer no 4º filme, teve seu papel significativamente expandido em Guerras de Sangue. Para Forster, David precisava finalmente se estabelecer como um herói por direito próprio, não apenas como parceiro de Selene, mas como alguém com um arco e uma gravidade próprios. Esse objetivo moldou diretamente como as cenas de ação dele foram planejadas e executadas. Você consegue perceber nas sequências de batalha que David tem um estilo de luta distinto do de Selene, mais agressivo e menos calculado, o que reflete perfeitamente onde ele está emocionalmente na história. Uma das decisões de pré-produto mais interessantes foi a escolha de revisitar e expandir a mitologia dos vampiros nórdicos. Nos filmes anteriores, o universo vampírico tinha se concentrado principalmente nos covens ocidentais e orientais. A ideia de que existia um terceiro coven isolado no norte, guardando segredos e poderes que os outros desconheciam, foi desenvolvida como uma forma de injetar algo genuinamente novo numa franquia que corria o risco de se repetir. Forster abraçou essa expansão com entusiasmo, vendo nela uma oportunidade de mudar o clima e a paleta visual do filme de uma forma que criava contraste dramático com o que veio antes. O roteiro de Corey Goodman, construído sobre uma história que ele desenvolveu junto com Kyle Ward, chegou à produção já com essa estrutura de 2 mundos em mente. Goodman tinha trabalhado anteriormente em projetos de fantasia e terror, e sua familiaridade com os mecanismos da mitologia menos como construir regras que parecem orgânicas, como revelar segredos sem que eles pareçam arbitrários, é perceptível na estrutura do filme. Guerras de Sangue não é um roteiro perfeito, e vamos falar sobre suas limitações mais adiante com honestidade, mas a espinha dorsal da narrativa, a lógica interna do mundo que ele apresenta, é sólida. E o que Forster
trouxe para esse material foi uma sensibilidade estética que transformou palavras na página em imagens que ficam na memória. Ela fez questão de que cada cena tivesse um ponto de foco visual, claro, uma razão para o enquadramento que vai além do funcional. Você percebe isso em cenas aparentemente simples. Uma conversa entre dois personagens num corredor iluminado. Por tochas tem uma composição que remete à pintura europeia clássica. Uma sequência de ação num ambiente nevado usa o contraste entre o branco do cenário e o preto dos figurinos, com uma precisão quase matemática. Essa é a marca de uma diretora que pensa em termos visuais primeiro e depois constrói a ação ao redor dessa visão. E é por isso que Guerras de Sangue, mesmo com suas imperfeições narrativas, é um filme que você se lembra de ter visto. As imagens ficam, a atmosfera fica, a sensação de ter visitado um mundo diferente, escuro e belo ao mesmo tempo. Tem uma cena em Guerras de Sangue que resume tudo o que você precisa saber sobre Kate Beckinsale como atriz de ação. Selena está completamente encurralada, cercada por inimigos que querem sua morte, com ferimentos que matariam qualquer outra pessoa a menos, e o que você vê no rosto dela não é desespero, é foco. Uma calma assustadora que diz, sem uma única palavra, que ela já encontrou a saída, que ela já calculou cada passo, que os inimigos ao redor dela ainda não perceberam que perderam. Esse é o poder de Beckinsale no papel. Ela não precisa de diálogos elaborados para comunicar a profundidade de Selene. O corpo faz o trabalho, a postura, o olhar, a forma como ela segura as pistolas como se fossem extensões naturais dos seus braços. Tudo isso é construído com uma precisão que vem de anos habitando esse personagem. O que muita gente não sabe é que Beckinsale inicialmente não planejava retornar para todos os capítulos da franquia. Depois de Evolução, ela tomou uma pausa deliberada, e a ascensão dos Lycans foi feita sem ela menos um filme de origem, ambientado séculos antes dos eventos modernos. Quando o Despertar chegou em 2012, ela voltou porque a história tinha evoluído, para um lugar que a interessava genuinamente. Selene acordando num mundo completamente diferente, com uma filha que desconhecia, enfrentando um inimigo novo num cenário transformado. E para Guerras de Sangue, a motivação foi semelhante menos à promessa de um arco de transformação real. Não apenas mais batalhas e mais sobrevivência, mas uma mudança fundamental em quem Selene é. Essa transformação é o coração emocional do filme. E Beckinsale entrega com tudo nos momentos de vulnerabilidade, e eles existem distribuídos com cuidado ao longo dos 91 minutos. Você consegue sentir o peso de séculos de perda que esse personagem carrega. E nos momentos de ação, que são a maioria, ela opera num nível físico que artistas muito mais jovens teriam dificuldade de replicar. O treinamento para Guerras de Sangue foi intenso mesmo, pelos padrões elevados que Beckinsale já tinha estabelecido nos filmes anteriores. Novas sequências de combate exigiram coreografias diferentes, e ela mergulhou nelas com a seriedade de uma atleta se preparando para uma competição. Mas Guerras de Sangue não é um filme de uma única pessoa. O elenco ao redor de Beckinsale é um dos mais interessantes da franquia, e cada ator traz algo específico que enriquece o mundo do filme de uma forma diferente. Theo James retorna como David. E essa é talvez a maior evolução de personagem visível entre o Despertar e Guerras. De sangue... No quarto filme, David funcionava essencialmente como um aliado leal, menos alguém que acreditava em Selene quando o resto do mundo a havia abandonado, mas cuja própria história permanecia em segundo plano. Em Guerras de Sangue, o roteiro finalmente coloca David no centro de seu próprio arco. Há segredos sobre sua origem, revelações sobre sua família e uma trajetória que o leva de guerreiro fiel a líder por direito próprio. James abraça essa expansão com maturidade. Há uma firmeza crescente na forma como ele habita o personagem ao longo do filme, menos nos primeiros atos. Você ainda vê a dúvida, a hesitação de alguém que sabe que é capaz, mas ainda não se convenceu completamente disso. Nos atos finais, essa dúvida foi substituída por algo mais sólido, e James comunica essa transição sem precisar anunciar ela com diálogos explicativos. A presença de Charles Dance como Thomas, pai de David e um dos anciões vampíricos. É um dos momentos mais prazerosos do casting de toda a franquia. Dance traz consigo uma bagagem cinematográfica que faz tudo o que ele diz soar como lei.
Se você conhece o trabalho dele em Game of Thrones como Tywin Lannister, sabe exatamente do que estamos falando, há uma autoridade natural nesse ator que não precisa de esforço visível. Cada linha que ele entrega tem peso, seja num momento de confronto político com outros vampiros, seja num instante mais íntimo com David. Thomas não é um personagem sem contradições. Ele tomou decisões no passado que o assombram, e dentro se encontra o espaço entre a rigidez aristocrática e o arrependimento silencioso com uma habilidade que muitos atores mais jovens simplesmente não teriam. Quando Thomas enfrenta as consequências de suas escolhas, você sente a injustiça e a inevitabilidade ao mesmo tempo. Isso é interpretação de alto nível. Se Dance representa a nobreza trágica da aristocracia vampírica, Lara Pulver como Semira representa sua corrupção deliciosa. Semira é uma vilã construída com camadas. Ela não é má por maldade gratuita, mas por ambição calculada, por uma sede de poder que ela acredita genuinamente ser merecida. Ela se move pelo filme com uma elegância predatória, cada sorriso escondendo uma agenda, cada gesto de lealdade sendo uma mentira cuidadosamente embrulhada. Pulver, conhecida principalmente por seu trabalho em séries britânicas e pelo papel memorável em Sherlock, encontrou em Semira um terreno rico para explorar. Ela dá à personagem uma inteligência que a torna mais perigosa do que qualquer guerreiro físico. Semira não luta com garras. Ela luta com informação, com manipulação, com a capacidade de fazer outros fazerem seu trabalho sujo enquanto ela mantém as mãos limpas. É somente quando esse controle começa a escorregar, quando os planos começam a desmoronar, que você vê o que está por baixo da superfície polida a menos e o que Pulver revela nesse momento. É aterrador de uma forma muito diferente dos monstros físicos do filme. Do outro lado do conflito, Tobias Menzies como Marius representa a ameaça Lycon mais desenvolvida, desde o próprio Lushan. O líder original dos lobisomens nos primeiros filmes, Marius não é apenas um bruto com poder físico sobrenatural. Ele é estratégico, carismático entre os seus, e movido por uma raiva que tem raízes pessoais. Menzies, ator de extraordinária versatilidade, traz uma intensidade contida Marius que o torna fascinante mesmo nas cenas em que o roteiro não lhe dá muito para trabalhar. Há momentos em que ele precisa transmitir ameaça com muito pouco diálogo e ele o faz com uma eficiência impressionante. Os olhos, a postura, a forma como ele ocupa o espaço físico das cenas. Marius é o tipo de vilão que você entende, não necessariamente justifica, mas entende, e isso é infinitamente mais interessante do que um antagonista sem motivação. James, Faulkner como Cassius e os membros do Conselho Vampírico completam um elenco coadjuvante que, coletivamente, eleva o nível do filme acima do que o roteiro sozinho conseguiria. Faulkner, em particular, traz a mesma energia de veterano britânico que Dance carrega menos a uma escola de interpretação ali. Um modo de habitar personagens de fantasia com dignidade e convicção que vem de anos de teatro e televisão de qualidade. Os personagens do Conselho poderiam facilmente ter se tornado figuras decorativas, vozes de fundo que existem apenas para dar contexto político à trama. Faulkner e seus colegas de cena se recusam a deixar isso acontecer. O que conecta todo esse elenco é a disposição coletiva de levar o material a sério. Existe uma tentação em filmes de fantasia de ação como este, de entrar em modo de piloto automático, fazer os movimentos, dizer as falas, depositar o cachê e ir embora. Nenhum membro do elenco principal de Guerras de Sangue cai nessa. A armadilha. Você sente em cada performance que as pessoas na frente da câmera acreditam no mundo em que estão, que elas tomaram decisões sobre quem são seus personagens, o que eles querem e o que está em jogo para eles. Essa crença coletiva é o que separa um filme de ação memorável de um produto descartável. E no centro de tudo, sempre, está Beckinsale. Selene chegou ao quinto filme sem perder nada da força que a tornou icônica desde 2003. Se alguma coisa, ela ganhou a vulnerabilidade que Guerras de Sangue finalmente permite que esse personagem mostre, sem jamais comprometer sua dureza. Fundamental é algo que Beckinsale construiu com cuidado ao longo de toda a franquia. A Selene de Guerras de Sangue é uma mulher que sobreviveu a tudo, perdeu quase tudo que amava, e ainda assim encontra uma razão para seguir em frente. Isso é o que faz um personagem durar 20 anos. Quando Guerras de Sangue começa
Selene não está num trono, não está numa posição de poder, ela está fugindo. Essa escolha narrativa, ela é muito mais interessante do que parece à primeira vista. Afinal, no final de O Despertar, Selene havia chegado a um lugar de força relativa. Ela tinha sobrevivido a um sistema que queria destruí-la. Havia encontrado uma filha que desconhecia e havia emergido de um mundo que tentou apogá-la com sua determinação intacta. Começar guerras de sangue com ela de volta à posição de caçada poderia parecer um retrocesso, mas o roteiro de Corey Goodman tem inteligência suficiente para tornar essa situação mais complexa do que uma simples reinicialização do status quo. Selene está sendo perseguida por duas frentes simultaneamente. Dos Lycans vem a ameaça mais imediata e física, menos eles querem o sangue dela. Não metaforicamente, literalmente. Marius, o novo e devastador líder dos lobisomens, acredita que o sangue de Selene contém a chave para localizar Eve, a filha dela, que desapareceu entre os eventos do filme anterior, e o sangue de Eve, por sua vez, contém o híbrido primordial, o poder de Mikhail Corvin, o primeiro ser que fundiu as duas raças. Para Marius, capturar Selene não é um capricho. É estratégia, é o passo final para consolidar um exército. Lycon que finalmente teria condições de acabar com a guerra de uma vez por todas. Nos seus termos dos vampiros, a perseguição é mais complicada e, de certa forma, mais dolorosa. O Conselho dos Anciões não enxerga Selene como uma aliada. Enxerga como uma ameaça, uma ceifadora de morte que violou as leis mais fundamentais do seu coven, que se envolveu com o humano, que questionou a autoridade dos mais velhos e que sobreviveu a coisas que deveriam tê-la destruído. No universo dos vampiros de Anjos da Noite, sobreviver ao que não deveria ser sobrevivido não gera admiração. Gera medo, e medo gera hostilidade. Essa dupla perseguição coloca guerras de sangue num terreno thrilleresco desde os primeiros minutos. O ritmo estabelecido nas cenas de abertura é eficiente, rápido o suficiente para criar urgência, mas não tão veloz que você perca a orientação num universo que já tem 4 filmes de mitologia acumulada. Para espectadores que conhecem a franquia, há uma satisfação imediata em ver as peças sendo movidas com propósito. Para quem chegou ao filme sem tanto contexto, o roteiro oferece exposição suficiente sem transformar os primeiros 20 minutos numa aula de história do mundo vampírico. O papel de David nesse estágio inicial é crucial. Enquanto Selene está isolada, ele funciona como o elo entre ela e o que resta da estrutura política vampírica. É através de David que a situação do Coven Oriental é apresentada. E o que está acontecendo dentro daquele Coven é talvez o fio narrativo mais politicamente interessante do filme, porque enquanto Marius ameaça de fora, a podridão dentro do próprio Coven é igualmente perigosa. E no centro dessa podridão interna está Semira. A apresentação de Semira como antagonista é um dos momentos mais bem construídos do roteiro. Ela não chega ao filme brandindo ameaças, ela chega com uma proposta aparentemente razoável. Semira vai ao conselho com um argumento que, na superfície, parece completamente legítimo. Selene deveria ser trazida de volta, temporariamente, para treinar guerreiros do Coven, com a ameaça de Marius crescendo e os Lycans mais organizados e poderosos do que nunca. A experiência de combate de Selene é um recurso que o Coven simplesmente não pode desperdiçar por questões políticas. Por que deixar a melhor guerreira que já existiu na linha de fora quando o inimigo está batendo na porta? É um argumento difícil de refutar, e é exatamente esse o problema qualquer espectador com mínima experiência com narrativas de traição. Percebe imediatamente que Semira está jogando um jogo diferente do que parece. Mas o que o roteiro faz bem é construir a personagem de tal forma que você entende por que os membros do conselho que deveriam ser mais espertos caem nessa armadilha. Semira é paciente, ela construiu reputação, criou alianças e manteve sua ambição suficientemente, disfarçada por tempo suficiente para que sua proposta soe como raciocínio pragmático e não como manobra política. Lara Pulver entrega essa camada com uma precisão que torna cada cena dela um prazer perturbador de assistir à motivação verdadeira de Semira. É poder absoluto,
dentro da hierarquia vampírica. Ela quer escalar até o topo do conselho e para isso precisa eliminar qualquer ameaça à sua ascensão, incluindo David, que por razões que vão sendo reveladas ao longo do filme, representa um obstáculo que ela não pode simplesmente ignorar. Trazer Selene de volta não é um gesto de boa fé, é uma armadilha com múltiplas funções neutralizar Selene de uma vez por todas. Usar seus poderes como ferramenta antes de descartelar e consolidar sua posição no processo. Essa estrutura de ameaças múltiplas e simultâneas, Marius de fora. Semira de dentro poderia facilmente ter se tornado confusa ou sobrecarregada. O roteiro navega esse risco com razoável habilidade, alternando o foco entre as duas linhas de conflito, de forma que cada uma avança sem obscurecer a outra. Quando estamos com Marius, sentimos o peso físico e estratégico da ameaça Lycon. Quando estamos com Semira, sentimos a frieza calculada da política vampírica. As duas forças operam em frequências completamente diferentes, e essa distinção de tom entre os dois antagonistas é uma das escolhas mais acertadas da narrativa, onde o roteiro começa a mostrar suas limitações. É no ritmo das revelações. Guerras de Sangue tem 91 minutos, e esse constraint de tempo se faz sentir especialmente no primeiro ato. Certas cenas que estabelecem a política interna do Coven parecem comprimidas. Há decisões importantes sendo tomadas por personagens, com motivações que não tiveram espaço suficiente para se desenvolver antes do momento em que são chamados a agir. O Conselho dos Anciões, que deveria funcionar como uma câmara de poder com décadas de rivalidades e alianças complexas. Às vezes opera mais como um grupo de vozes funcionais do que como personagens com vida própria. Isso não é um problema, fatal para o filme menos, mas é um ponto onde uma diferença de 15 ou 20 minutos a mais de runtime poderia ter elevado significativamente a profundidade da narrativa. Há um universo rico aqui e, em alguns momentos, você sente a frustração de ver esse universo sendo comprimido para caber num limite de tempo, que parece imposto por fatores comerciais mais do que por necessidade narrativa. Mas onde Guerras de Sangue genuinamente acerta na sua primeira metade é na caracterização de Marius como vilão. Ele não é apenas mais um líder Lycon ambicioso, numa franquia que já teve vários... Marius tem uma especificidade que o distingue, uma história pessoal que conecta diretamente ao núcleo emocional da série, e uma inteligência que o torna perigoso, mesmo além de suas capacidades físicas extraordinárias. Tobias Menzies constrói esse personagem com uma economia de gestos que diz mais do que longos monólogos poderiam. Quando Marius está numa sala, você sente a mudança de gravidade. As outras pessoas ao seu redor reorganizam seus comportamentos de maneiras sutis, um recuo quase imperceptível, uma escolha cuidadosa de palavras. Isso é o que um antagonista convincente faz sem precisar declarar sua própria ameaça em voz alta. O que fica claro ao fim do primeiro ato de Guerras de Sangue é que o filme está jogando com uma tensão que a franquia sempre conheceu bem. Nesse mundo, as maiores ameaças quase nunca vêm de onde você está olhando. Selene passou 4 filmes combatendo inimigos óbvios, apenas para descobrir que as conspirações mais perigosas vinham de dentro das suas próprias paredes. Guerras de Sangue honra esse padrão e o escala de uma forma que serve como conclusão. Natural de uma saga construída sobre traição, lealdade mal colocada, e o custo interminável de sobreviver num mundo onde a imortalidade não protege você de nada. Selene sabe disso melhor do que ninguém. E é por isso que, mesmo encurralada de todos os lados, você nunca tem a sensação de que ela está perdida. Ela está esperando o momento certo, né? Um ponto exato no meio de Guerras de Sangue, onde o filme muda de natureza. Não gradualmente. De repente, como se alguém tivesse virado um interruptor e o mundo dentro da tela se transformasse em algo completamente diferente do que era antes. Esse momento acontece quando Selene e David chegam ao Coven Nórdico. Antes desse ponto, o filme existe dentro da paleta visual que a franquia sempre conheceu menos azul escuro, cinza metálico, sombras profundas. Ambientes urbanos e castelos de pedra onde a luz raramente encontra uma superfície. Sem a intervenção deliberada de uma tocha ou uma lâmpada fria. Esse é o mundo de Anjos da Noite. Escuro por escolha, sombrio por identidade. É um universo que não acredita em conforto visual
porque os seres que o habitam não acreditam em conforto de nenhuma espécie. E então o Coven nórdico aparece branco, gelado, silencioso de uma forma que parece antiga, não o silêncio de um lugar vazio, mas o silêncio de um lugar que decidiu, séculos atrás, que o barulho do mundo não tinha mais nada a oferecer. As paredes são brancas, a luz é fria, mas presente, vinda de fontes naturais que os outros covens deliberadamente bloquearam. As roupas dos vampiros nórdicos são diferentes, mais limpas em corte e cor. Até a postura dos personagens muda menos a algo mais contemplativo, mais paciente, em como os vampiros do norte habitam seus espaços. Essa mudança visual é intencional a um nível que vai além da estética. O Coven nórdico representa algo tematicamente fundamental para onde a história de Selene precisa chegar. É um lugar que existe fora da guerra. Não porque seus habitantes sejam covardes ou desinteressados no conflito que consome o restante do mundo vampírico, menos, mas porque eles descobriram em algum momento do passado distante que a guerra em si era uma prisão, que participar dela geração após geração era perpetuar um ciclo que não servia a nenhuma das duas raças. E então eles se retiraram, não da imortalidade, não do seu próprio poder, menos apenas da guerra. Para Selene, chegar a esse lugar é chegar ao único refúgio que ainda existe para ela num mundo que a persegue de todos os lados. E para o espectador, esse momento funciona como uma respiração narrativa, num filme que até então mal parou, para existir fora da ação imediata. Vidar, o ancião do Coven nórdico, é apresentado com uma economia de recursos que funciona perfeitamente. Ele não precisa de discursos, não precisa explicar a filosofia do seu Coven em detalhes elaborados. A forma como ele recebe Selene e David menos com uma aceitação que não exige que eles provem nada, que não coloca condições, que simplesmente reconhece que seres feridos às vezes precisam de um lugar para pousar. Diz mais sobre o que o Coven nórdico representa do que qualquer explicação poderia. Também aqui que Vidar revela algo que muda tudo para David. A informação de que David não é apenas o filho de Thomas, um ancião do Coven oriental. Ele é descendente de Amelia, a alta anciã que foi assassinada no primeiro Anjos da Noite. Isso o torna o herdeiro legítimo de uma linhagem que transcende qualquer conselho ou facção política. Não é uma posição que David pediu, não é uma identidade que ele passou a vida construindo, mas é quem ele é. E Guerras de Sangue tem o bom senso de tratar essa revelação não como um triunfo fácil, mas como um peso. A descoberta de que você não é quem pensava que era nunca é simples. Mesmo quando o que você descobre é algo grandioso, e então a Selene. O que acontece com Selene no Coven nórdico é o momento mais ousado de todo o filme. Ferida gravemente numa batalha contra Marius, ela está à beira de algo que vampiros imortais não deveriam poder alcançar. A morte não é simplesmente a extinção biológica, menos para um vampiro de sua antiguidade e poder. É um colapso de tudo que ela acumulou ao longo de séculos. E num momento de escolha, num ponto onde entre a vida e o que vem depois, existe apenas uma fronteira finamente traçada. Selene atravessa algo. A sequência de sua transformação é a mais visualmente ambiciosa do filme. Anna Forster abraça o momento com tudo que tem disponível menos. A iluminação muda, o enquadramento muda, o ritmo de edição muda. Você não está mais assistindo uma cena de ação ou uma cena de drama convencional. Está assistindo algo que tem a qualidade de uma visão, de uma experiência que acontece num espaço que não é exatamente físico e não é exatamente espiritual. Mas existe algum ponto entre os dois. Quando Selene emerge dessa transformação, ela é visivelmente diferente. O cabelo escuro, que foi sua assinatura visual em todos os filmes anteriores, tornou-se branco. Não como envelhecimento, menos como pureza. Como se o processo que ela atravessou tivesse queimado algo que já não era necessário e deixado apenas o essencial. Os olhos continuam os mesmos, menos aquela intensidade que não diminuiu um milímetro menos, mas há algo novo nela, um tipo de calma que não existia antes, não passividade, não resignação, calma.
A diferença entre alguém que está lutando para sobreviver e alguém que sobreviveu e, ao sobreviver, descobriu algo do outro lado. Os poderes de Selene, depois da transformação, são ampliados de formas que o filme demonstra com contenção admirável. Não há uma cena em que ela levanta um ônibus com um dedo ou emite raios de energia. As mudanças são mais sutis e, por isso, mais convincentes, uma velocidade que parece aumentada. Uma capacidade de raciocínio em combate que parece operar. Em outra frequência, e algo mais difícil de nomear, que tem a ver com a forma como ela percebe o ambiente ao redor. O filme, sabiamente, não para explicar exatamente o que ela se tornou. Deixa o mistério respirar. Deixa que você perceba a diferença pela forma como ela se move, não por uma declaração expositiva. Tematicamente, essa transformação é o coração de tudo que Guerras de Sangue quer dizer. Se há uma tese subjacente a toda a saga de Anjos da Noite, ela tem a ver com o custo da guerra prolongada menos o que acontece com um ser, mesmo um ser imortal, quando passa séculos vivendo para matar. Selene chegou ao 5º filme carregando um peso que acumulou ao longo de toda a franquia. Cada perda, cada traição, cada momento em que ela foi forçada a destruir alguém que amava ou a sobreviver a algo que deveria tê-la destruído, toda essa história ela vive no corpo dela, na forma como ela se move e na forma como ela olha para o mundo. A transformação no Coven nórdico é a resposta da narrativa a essa acumulação. É como se o universo do filme reconhecesse que Selene não pode continuar simplesmente sobrevivendo indefinidamente sem que algo mude fundamentalmente. A sobrevivência sem transformação não é vida a menos. É apenas existência prolongada. E Guerras de Sangue, no seu melhor momento, entende isso. Mas a pausa que o Coven nórdico representa é breve. Porque a Alexa, uma vampira do Coven oriental, que se revelou amante e espiã de Marius, havia alertado os Lycans sobre o paradeiro de Selene e David. O ataque que se segue é a sequência de ação mais elaborada do filme. Marius trazendo seus melhores guerreiros para o único lugar que parecia estar fora da guerra, violando um refúgio que existia há séculos. Há uma brutalidade nesse momento que vai além do físico. É um simbolismo fácil de ler. A guerra não respeita nada, não respeita tréguas, não respeita neutralidade. Não respeita a tentativa de existir fora dela. É durante esse confronto que Selene finalmente se choca com Marius num nível mais direto. E é aqui que uma das revelações mais perturbadoras do filme surge menos através do contato com o sangue de Marius. Selene experimenta as memórias de sangue do Lycon, e o que ela vê nessas memórias é devastador. Mikhail Corvin, o homem que amou o pai da filha que não sabe onde está, não está simplesmente desaparecido. Marius o encontrou. E o que Marius fez a Mikhail para extrair o sangue híbrido que usou para turbinar seus próprios poderes é a coisa mais cruel que esse universo já produziu. Naquele momento, a calma que a transformação trouxe a Selene encontra algo mais antigo e mais feroz. A raiva que definiu os 4 primeiros filmes não desapareceu. Ela apenas encontrou uma forma diferente de existir. E quando essa raiva encontra esse novo poder, o que se segue é inevitável. Marius vai descobrir, da pior forma possível, o que Selene se tornou. Quando Selene sai do Coven nórdico, ela não é mais a mesma pessoa que entrou. Mas o mundo que a espera do lado de fora não mudou nada. Marius ainda quer destruí-la. Semira ainda está tecendo sua conspiração dentro do Coven oriental. E a guerra menos essa guerra interminável que consumiu séculos da existência dos dois lados, menos continua girando no mesmo ciclo que sempre girou, devorando vidas e deixando apenas cinzas onde poderia ter havido algo diferente. A diferença agora é que Selene finalmente tem clareza sobre o que precisa fazer. Não vingança, não sobrevivência, encerramento. Essa distinção é importante para entender o que o terceiro ato de Guerras de Sangue está tentando alcançar emocionalmente. Durante 4 filmes, Selene foi movida pela lógica da sobrevivência e, quando possível, da vingança. Ela sobreviveu a Victor, sobreviveu à Ordem, sobreviveu ao laboratório que tentou aprisioná-la durante anos. Cada vitória era fundamentalmente
reativa menos, ela respondia às ameaças do mundo, ao invés de definir os termos do próprio destino. Guerras de Sangue, no seu ato final, tenta mudar essa dinâmica. Tenta colocar Selene numa posição em que ela não está apenas sobrevivendo, mas escolhendo o tipo de vampira que quer ser, o tipo de liderança que quer representar e o tipo de mundo que quer ajudar a construir nas sombras da guerra que está tentando terminar enquanto Selene se recupera e se reorienta no Coven nórdico. David enfrenta um desafio de natureza completamente diferente. A revelação de sua linhagem, menos de que ele é descendente direto de Amelia, a alta anciã, não é uma ferramenta de poder que ele pode simplesmente pegar e usar. É uma identidade que ele precisa aceitar com tudo que ela implica de responsabilidade e de alvo nas costas. Há personagens no Coven Oriental que se beneficiam diretamente da ausência de uma liderança legítima. E a presença de um herdeiro verdadeiro representa uma ameaça direta aos seus planos. Semira está entre esses personagens. E ela já deu seu próximo movimento. O que Semira fez enquanto Selene estava no norte. É revelado com uma economia narrativa que o roteiro usa bem. Não há exposição desnecessária. Os fatos emergem organicamente da situação em que os personagens se encontram. Ela consolidou poder no Coven Oriental usando o sangue de Selene, que conseguiu extrair antes da fuga dela. Esse detalhe, que a vilã usou literalmente o sangue da protagonista para se tornar mais poderosa. Tem uma elegância perversa que é muito da marca de Semira como personagem. Ela não toma o que quer pela força quando pode manipular a situação para que outros façam o trabalho sujo, e ela colhe os benefícios. Mas Semira também cometeu um erro que vilões calculistas frequentemente cometem. Ela subestimou quanto tempo a pessoa que tentou matar levaria para se recuperar. A sequência em que Selene e David retornam ao Coven Oriental é uma das mais bem coreografadas do filme. Anna Forster constrói a tensão com inteligência, menos em vez de lançar os dois protagonistas imediatamente numa batalha aberta. A aproximação é cuidadosa, estratégica, cada passo calculado. Você consegue sentir que esses não são guerreiros, impulsivos, são sobreviventes com séculos de experiência combinada. E a forma como se movem pelo território inimigo reflete isso. O que segue é essencialmente uma guerra em duas frentes simultâneas. Selene, com seus poderes amplificados pela transformação no Coven nórdico, vai diretamente ao encontro de Marius. David lida com a ameaça interna representada por Semira, e os membros do conselho que se alinharam com ela. Essa divisão do clímax funciona bem estruturalmente, menos cada linha de conflito tem sua própria temperatura emocional. E o corte entre elas cria um ritmo que mantém a tensão sem dar ao espectador tempo para respirar entre os picos de ação. O confronto entre Selene e Marius é o ponto culminante de toda a franquia em termos de duelo individual, não apenas porque é fisicamente impressionante, embora seja menos, mas porque tem peso emocional que vai além do resultado da luta. Marius é o homem que encontrou Mikhail Corvin, que usou o sangue de Mikhail para se tornar o monstro que é agora. Para Selene, ele representa a concretização de uma perda que ela havia mantido suspensa entre a esperança e a aceitação por tempo demais. Descobrir o que aconteceu com Mikhail não através de uma conversa ou de uma carta, mas através das memórias de sangue de seu assassino. Há uma crueldade nessa revelação que o filme não suaviza Kate. Beckinsale entrega tudo nessa sequência. O que Selene sente ao confrontar Marius não é raiva simples. Raiva simples ela conhece bem, aprendeu a trabalhar com ela ao longo de séculos. O que emerge nesse confronto é algo mais complexo. A fusão de luto, raiva e uma estranha clareza que só surge quando você finalmente sabe a verdade sobre algo que tentou ignorar. Beckinsale comunica essa estratificação emocional sem uma única linha de diálogo explicativo. O corpo faz o trabalho, o olhar faz o trabalho. A batalha em si é brutal de uma forma que respeita o que Marius representa como ameaça. Ele não é um antagonista que simplesmente cede quando confrontado pela heroína. Marius, com o sangue híbrido de Mikhail circulando em suas veias, é genuinamente uma das criaturas mais perigosas que já existiu nesse universo. A luta é equilibrada o suficiente para criar tensão real. Há momentos em que não é óbvio
que Selene vai vencer. E isso é exatamente como deveria ser. Forster filma a sequência com uma câmera que se move como um terceiro combatente, nunca estática, sempre encontrando o ângulo que maximiza o impacto físico sem tornar a ação confusa ou ilegível. Detalhe que eleva o confronto além da espetacularidade visual é o que Selene faz com o poder que adquiriu. A transformação no Coven nórdico não a tornou invencível, menos a tornou mais completa. A diferença fica clara na forma como ela luta. Não há desperdício de movimento. Não há impulso emocional descontrolado que abre brechas. Cada golpe tem intenção. Cada esquiva tem propósito. É a luta de alguém que encontrou um tipo de paz que não diminui sua ferocidade, mas a organiza numa direção específica. Enquanto isso, o arco de David com Semira tem uma satisfação de natureza diferente. O confronto entre eles é menos sobre poder físico e mais sobre a diferença fundamental entre os dois personagens. David representa uma ideia de liderança baseada em legitimidade e integridade, enquanto Semira representa uma ideia de liderança baseada em manipulação e poder acumulado a qualquer custo. Quando esses dois princípios colidem, o resultado é inevitável num universo que Guerras de Sangue decide, em seu ato final, fazer funcionar segundo uma lógica de consequências. A derrota de Semira tem uma poética que Lara Pulver entrega, com classe. Não é uma vilã que aceita o fracasso com graciosidade menos, mas há nela, no momento em que seus planos desmoronam, uma espécie de reconhecimento, como se em algum nível, por baixo de toda a calculada frieza, ela soubesse que o que estava construindo não tinha fundamentos que durassem. O poder conquistado por traição fica em pé apenas enquanto o traidor está em posição de controlar. A narrativa, quando essa posição é perdida, tudo o que foi construído sobre mentiras começa a desabar muito rapidamente, com Marius derrotado e Semira contida. O que resta é um Coven sem liderança estabelecida e uma guerra que, pela primeira vez em séculos, está sem os protagonistas que a mantinham viva. É nesse vácuo que David emerge como líder, não como um guerreiro que conquistou o poder pela força, mas como um herdeiro que o aceita com relutância e responsabilidade, reconhecendo o peso do que significa liderar um povo que passou tanto tempo definindo sua identidade pela guerra contra outro. E Selene? Selene faz algo que 4 filmes anteriores nunca permitiram a ela fazer. Ela vai embora, não em fuga, não perseguida. Ela parte por escolha, carregando a memória de Mikael e a esperança de eventualmente encontrar Yave, indo em direção a um horizonte que o filme deliberadamente mantém aberto. É uma conclusão que divide opiniões, menos alguns espectadores querem um encerramento mais definitivo, uma cena final que declare inequivocamente o fim de tudo. Outros encontram nessa abertura algo que a franquia nunca conseguiu dar a Selene. Antes, a possibilidade de um futuro que não seja definido pela guerra. Essa é a aposta mais honesta que Guerras de Sangue faz como conclusão de uma saga. A guerra entre vampiros e Lycans provavelmente nunca vai terminar completamente. Esse universo é antigo demais. As feridas são profundas demais, os ciclos de violência têm raízes que nenhuma batalha individual pode cortar, mas uma pessoa pode sair desse ciclo. Uma pessoa pode decidir que sobreviveu o suficiente, lutou o suficiente e que chegou a hora de existir de um modo diferente. Selene merecia essa chance. E Guerras de Sangue nos seus melhores momentos. Entende isso completamente. Existe uma linguagem visual específica que a franquia Anjos da Noite desenvolveu ao longo dos anos. E essa linguagem é tão reconhecível quanto qualquer elemento narrativo ou personagem da série. Você não precisa de um segundo para saber que está assistindo um filme de Anjos da Noite. A paleta de cores te diz isso imediatamente. O azul escuro quase metálico que contamina cada superfície, cada sombra, cada reflexo. O couro preto e as armaduras que funcionam como segunda pele. Os ambientes que oscilam entre o industrial abandonado e o medieval em ruínas, como se o tempo não soubesse ao certo em que século está. Essa identidade visual foi estabelecida pelo diretor Len Wiseman no primeiro filme e refinada progressivamente nas sequências. Quando Anna Foster assumiu Guerras de Sangue, ela herdou não apenas um universo narrativo,
mas um universo estético. Um conjunto de expectativas visuais que os fãs da franquia carregavam consigo para a sala de cinema. A questão era: ela seguiria esse código fielmente ou encontraria uma forma de expandi-lo sem quebrar a coerência que conectava todos os filmes? A resposta de Forster foi inteligente. Ela respeitou o código onde ele precisava ser respeitado menos nas sequências ambientadas nos covens orientais e nas batalhas urbanas. A paleta e o ritmo visual são reconhecivelmente Anjos da Noite, mantendo a continuidade que os fãs esperavam, mas quando a narrativa chegou ao Coven nórdico, ela usou essa nova localização como uma licença criativa para expandir o vocabulário visual da franquia de formas que nenhum filme anterior havia tentado. O contraste entre os dois mundos visuais de Guerras de Sangue é um dos seus maiores trunfos técnicos. O Coven oriental existe na escuridão dourada e envelhecida que você associa à nobreza vampírica menos pedra desgastada. Corredores iluminados por tochas, uma opulência que passou por séculos de conflito e ainda assim se recusa a ceder à humildade. Humildade é um ambiente que comunica poder através da acumulação menos cada objeto, cada tapeçaria, cada corredor mais longo do que o necessário diz que quem vive aqui tem tempo demais e recursos para gastá-los demonstrando isso. O Coven nórdico é o oposto em quase tudo. Branco, minimalista, construído sobre linhas limpas que parecem ter sido pensadas mais para meditação do que para ostentação. Há uma pureza naquele ambiente que contrasta de forma quase violenta com a decadência do leste. E Forster usa esse contraste de forma consciente menos cada vez que a câmera se move pelos espaços nórdicos. Há uma qualidade quase espiritual no enquadramento. Ângulos mais baixos que fazem os tetos altos parecerem ainda mais distantes. Movimentos de câmera mais lentos que combinam com um ritmo diferente que o Coven nórdico impõe aos seus habitantes. A cinematografia de Guerras de Sangue é trabalho do diretor de fotografia Carl Walter Lindenlaub, que trouxe para o projeto uma experiência extensa em produções de ação de grande escala. Lindenlaub e Forster desenvolveram uma abordagem que priorizava a legibilidade visual das sequências de ação, um problema persistente em filmes de fantasia sombria, onde a combinação de ambientes escuros, movimentos rápidos e cortes frequentes pode facilmente transformar a ação fisicamente impressionante em confusão visual. Em Guerras de Sangue, mesmo nas cenas mais caóticas, você raramente perde a orientação espacial. Você sabe onde cada personagem está em relação ao outro, qual é a direção de cada ameaça e o que está em jogo em cada momento específico da batalha. Isso pode parecer um elogio técnico seco, mas na prática é a diferença entre uma sequência de ação que você assiste com atenção crescente e uma que você assiste com crescente frustração. Forster veio da televisão, onde o orçamento de pós-producal não permite cobrir erros de filmagem com edição agressiva. Você precisa fazer certo na câmera, na coreografia, na iluminação. Essa disciplina técnica é visível em cada sequência de combate de Guerras de Sangue. O design de produção merece uma menção especial que raramente recebe nas discussões sobre o filme. Os cenários físicos construídos para o interior dos covens têm um nível de detalhe que vai muito além do necessário para contar a história. Em termos puramente funcionais, os figurinos especialmente evoluíram de forma interessante desde os primeiros filmes. O couro preto de Selene permanece. Seria inconcebível mudar algo tão fundamental a identidade visual do personagem menos, mas há refinamentos na textura e no corte que comunicam sutilmente a passagem do tempo e as transformações que o personagem atravessou. Depois da transformação no Coven nórdico, o figurino de Selene incorpora elementos do visual nórdico, não de forma pesada ou óbvia, mas com a delicadeza de um detalhe que você nota sem saber exatamente por que notou. O mesmo. Cuidado foi aplicado ao design dos Lycans em suas formas transformadas. Uma das críticas recorrentes à franquia ao longo dos anos foi que a qualidade dos efeitos visuais nas formas lobisomens variava bastante entre os filmes, com resultados que nem sempre resistiam ao escrutínio. Em Guerras de Sangue, os Lycans transformados têm uma consistência visual que representa um dos pontos mais sólidos da produção nessa área. A escolha de usar efeitos práticos onde possível, complementados por CGI,
nos momentos em que a prática não conseguia entregar o que a cena exigia, foi acertada, você sente o peso físico das criaturas de uma forma que CGI puro raramente consegue replicar. A trilha sonora de Michael van de Meischer é outro elemento que define a experiência emocional do filme de formas que o espectador frequentemente absorve sem perceber. Conscientemente, Van de Meischer, que havia trabalhado em Ghost Rider, Espírito de Vingança e em vários jogos de videogame de alto perfil, trouxe para Guerras de Sangue uma abordagem que combina a orquestra com elementos eletrônicos de uma forma que honra o DNA musical da franquia sem simplesmente repetir o que veio antes. O tema principal de Selene, que percorre toda a trilha como uma linha condutora. Tem uma qualidade melancólica que reflete perfeitamente onde a personagem está emocionalmente. Neste capítulo, não é o tema de uma guerreira em ascensão. É o tema de alguém que chegou ao fim de algo e está tentando encontrar sentido no que construiu ao longo de séculos de conflito. Há momentos em que a trilha, para quase completamente deixando o silêncio fazer o trabalho emocional, especialmente nas sequências no Coven nórdico, onde o silêncio do ambiente físico e o silêncio da trilha se alinham para criar uma atmosfera de contemplação que é completamente nova para a franquia. Nas sequências de ação, a trilha opera em frequências mais altas e mais rápidas, com percussão eletrônica que cria urgência sem se tornar genérica. Há uma assinatura específica no modo como Van de Meyer usa cordas contra batidas eletrônicas, que evoca a tensão particular do universo de Anjos da Noite. Essa coexistência do antigo e do moderno, do orgânico e do fabricado que é fundamental para o que a franquia representa visualmente e narrativamente. Uma das escolhas musicais mais interessantes é o uso do silêncio e da textura ambiente nos momentos que precedem os confrontos mais significativos. Antes do clímax final, há uma pausa na trilha que dura mais do que você esperaria. Menos o mundo do filme parece prender a respiração junto com o espectador. E quando a música volta, entra num nível que faz você sentir a diferença de temperatura emocional de forma quase física. Isso é composição cinematográfica de alto nível. O tipo de escolha que você não nota conscientemente, mas que molda completamente como você experimenta a cena em termos de referências visuais. Guerras, de Sangue dialoga com uma tradição específica do cinema gótico europeu que a franquia sempre flertou, mas nunca abraçou completamente. Os enquadramentos no Coven nórdico, em particular, têm ecos de diretores como Werner Herzog e de pintores como Caspar David Friedrich. Essa ideia de figuras solitárias em paisagens que as excedem em escala, onde a imensidão do ambiente comunica tanto o isolamento quanto a possibilidade de algo além da compreensão humana comum. Para uma franquia que começou como entretenimento de ação estilizado no início dos anos 2000, Guerras de Sangue representa uma ambição visual, que é genuinamente surpreendente em retrospecto. Anna Foerster fez um filme que olha como nenhum Anjos da Noite anterior olhava menos. E isso, independentemente das discussões sobre roteiro e ritmo narrativo, é uma contribuição real e duradoura para a identidade estética de uma série que importou mais para o cinema de fantasia sombria do que seus críticos costumam admitir. Há uma separação curiosa e muito reveladora entre o que os críticos profissionais disseram sobre Anjos da Noite, Guerras de Sangue, e o que o público que foi ao cinema pensou do filme. E essa separação não é apenas uma questão de gosto. Ela diz algo profundo sobre para quem esse filme foi feito, quem ele estava tentando agradar e o que significa avaliar um quinto capítulo de franquia sem levar em conta os 4 que vieram antes. Do lado da crítica especializada, os números são difíceis de ignorar. New Rotten Tomatoes! Guerras de Sangue acumulou uma pontuação que ficou na faixa dos 30% na contagem de avaliações de críticos. Um número que tecnicamente classifica o filme como podre pelo sistema do site, ao lado de produções que genuinamente não têm nada a oferecer. O Metacritic, que usa uma escala numérica mais matizada, colocou o filme numa zona igualmente pouco lisonjeira. As críticas negativas tendiam a repetir argumentos similares. Roteiro derivativo, personagens pouco desenvolvidos, excesso de mitologia
acumulada que tornava o filme inacessível para quem não conhecia a franquia. E a sensação geral de que o universo de Anjos da Noite havia dito tudo o que tinha a dizer, e estava simplesmente se repetindo sem razão suficientemente convincente. Alguns críticos foram mais generosos, reconhecendo o trabalho de Forster na construção visual do filme e a presença magnética de Beckinsale no papel que ela claramente domina com uma autoridade, que vai muito além do que qualquer crítica de roteiro pode diminuir. Mas mesmo essas avaliações mais favoráveis tendiam a concluir que Guerras de Sangue era um filme para fãs dedicados, não um ponto de entrada para novos espectadores, e não um trabalho cinematográfico que transcendia sua própria condição. De produto de franquia, o que é importante notar é o contexto em que essas críticas foram escritas. Em 2016 e 2017, o cinema de ação de fantasia vivia sob a sombra das franquias de super-herói, que dominavam a conversa cultural de forma absoluta. Os filmes do universo Marvel e do universo DC definiam os termos do debate. Orçamentos enormes, efeitos visuais de última geração, estrelas globais, e uma maquinaria de marketing que transformava cada lançamento num evento cultural. Nesse contexto, Guerras de Sangue com seus 35 milhões de dólares de orçamento, sua estética deliberadamente mais sombria e contida, e seu pertencimento a uma franquia que tinha 14 anos, inevitavelmente parecia menor do que realmente era. Há uma injustiça nessa comparação que os fãs da franquia identificaram com razão. Anjos da Noite nunca tentou competir com o modelo das grandes franquias de super-heróis. Sempre foi um universo diferente, com ambições diferentes, dirigido a um público diferente. Julgá-lo pelos mesmos critérios é como criticar um romance de câmara por não ter o impacto de uma ópera. Os parâmetros simplesmente não foram feitos para a mesma coisa do lado do público. O veredicto foi consideravelmente mais gentil. As audiências que viram Guerras de Sangue, especialmente, aquelas que chegaram ao filme com conhecimento dos capítulos anteriores, responderam de forma muito mais positiva do que os críticos. As pontuações de audiência no Rotten Tomatoes ficaram significativamente acima das pontuações de críticos, refletindo uma recepção que entendia o filme pelo que ele propunha ser, um capítulo de conclusão para uma saga que tinha construído lealdades genuínas ao longo de mais de uma década no Brasil. O lançamento em 1º de dezembro de 2016 encontrou uma base de fãs que sempre foi calorosa com a franquia. A audiência brasileira tem uma relação particular com o cinema de fantasia, de ação, e Anjos da Noite sempre teve um público leal no país que acompanhava cada capítulo com expectativa real. A resposta brasileira ao filme seguiu o mesmo padrão. Visto internacionalmente, fãs satisfeitos, crítica profissional mais reticente, menos, mas com a vantagem de que o público local tendia a valorizar especialmente o aspecto de entretenimento. Direto que Guerras de Sangue entregava com consistência na bilheteria, o resultado foi o mais baixo da franquia em termos absolutos, mas precisa ser lido com o contexto correto. O filme arrecadou aproximadamente 81 milhões de dólares em todo o mundo com um orçamento de produção de 35 milhões, o que, somado aos custos de marketing, tornava o desempenho apertado em termos de lucratividade direta. Para comparação, o primeiro Anjos da Noite de 2003 havia arrecadado cerca de 95 milhões com um orçamento menor. Evolução, em 2006, chegou perto de 113 milhões. Mesmo O Despertar, que havia dividido o público em 2012, havia superado 160 milhões globalmente. Guerras de Sangue ficou abaixo de todos esses números. Mas há nuances importantes aqui. O mercado cinematográfico de 2016 era fundamentalmente diferente do mercado de 2003 ou mesmo 2012. A competição nas salas era mais intensa do que nunca, com os calendários de lançamento dominados por franquias enormes que ocupavam o espaço de marketing e a atenção do público de formas sem precedente. Guerras de Sangue foi lançado nos Estados Unidos em janeiro de 2017, menos um mês. Tipicamente fraco para lançamentos de grande escala, o que sugere que nem mesmo a Sony Pictures tinha expectativas de blockbuster para o filme. Era um lançamento calculado para um público específico, não uma aposta na conquista de novos territórios. O fim de semana de estreia nos Estados Unidos foi de aproximadamente 13,6 milhões de dólares, suficiente para colocar o filme em segundo lugar nas bilheterias naquela semana,
atrás de Hidden Figures, que estava em expansão e se tornaria um dos filmes mais discutidos do início de 2017. Desempenho internacional sustentou o total global, com mercados europeus respondendo com mais entusiasmo do que o norte-americano. O resultado financeiro foi suficiente para tornar o futuro imediato da franquia incerto. A Sony Pictures, que detinha os direitos de distribuição, ficou em silêncio sobre planos para um sexto filme nos meses seguintes ao lançamento. Kate Beckinsale, em entrevistas durante a promoção de Guerras de Sangue, havia deixado claro que sua relação com Selene dependia de haver histórias genuinamente novas. A contar, ela não faria um sexto filme simplesmente por fazer. Essa posição, combinada com os números da bilheteria, parecia sugerir que Guerras de Sangue seria de fato o capítulo final da saga. E por muitos anos foi exatamente isso. A franquia ficou dormente por um período considerável após o lançamento, com especulações sobre reboots e continuações que nunca foram além do estágio de rumores e declarações vagas de executivos. O universo de Anjos da Noite vivia no limbo que muitas franquias experimentam quando um capítulo não performa o suficiente para garantir continuação imediata, mas tem um público leal demais para ser completamente abandonado. O legado de Guerras de Sangue, nesse período de espera, foi sendo reavaliado de formas interessantes, com o passar do tempo e com a disponibilidade do filme em plataformas de streaming. Uma nova geração de espectadores descobriu a franquia na sequência correta, menos começando pelo primeiro filme e chegando a Guerras de Sangue, com o contexto emocional necessário para a pré-solo de forma diferente do que um espectador casual. Numa sala de cinema, poderia fazer em 2017. Essa reapreciação foi gradual, mas consistente. E as discussões online sobre o filme foram progressivamente mais positivas do que as críticas profissionais originais. Há algo que Guerras de Sangue fez que nenhum outro capítulo da franquia havia conseguido. Ele tornou Selene completamente dona da sua própria história. Nos filmes anteriores, mesmo sendo a protagonista incontestável, Selene frequentemente existia em relação a outros personagens, em relação a Michael, em relação aos anciões, em relação aos conspiradores, que tentavam controlá-la ou eliminá-la. Em Guerras de Sangue, pela primeira vez, o arco narrativo de Selene pertence completamente a ela. A transformação, a escolha de partir, o que ela decide fazer com os poderes que adquiriu, tudo isso é dela. Não de Michael, não de I, não de nenhum ancião ou conselho. Essa autonomia narrativa é, em retrospecto, o maior presente que Guerras de Sangue deu ao personagem que sustentou a franquia por mais de 20 anos. E é o aspecto do filme que reaparece com mais frequência nas discussões de fãs, que revisitam a saga completamente. Essa sensação de que, ao final, Selene finalmente chegou a um lugar que ela mesma escolheu, não um lugar que as circunstâncias a forçaram a ocupar. A franquia nunca foi sobre vampiros contra lobisomens, sempre foi sobre Selene, sobre o que acontece com uma pessoa, menos mesmo uma pessoa imortal. Quando a guerra que definiu sua existência começa a revelar suas verdadeiras origens e seus verdadeiros custos. Guerras de Sangue entende isso melhor do que qualquer outro capítulo. E por isso, apesar de todos os seus problemas técnicos e narrativos, ele encerra a saga de uma forma que ressoa emocionalmente de maneiras que os números de bilheteria jamais poderiam capturar. Chegamos ao momento em que é preciso ser honesto, não com a crueldade de quem nunca amou o gênero, nem com a condescendência de quem decide de antemão que um quinto capítulo de franquia não pode ser levado a sério, com a honestidade de quem assistiu ao filme inteiro, entendeu o que ele estava tentando fazer, e agora tem algo real a dizer sobre onde ele acertou, onde errou e o que tudo isso significa para você como espectador. Anjos da Noite, Guerras de Sangue é um filme imperfeito que faz algumas coisas extraordinariamente bem e outras com frustração visível. E a diferença entre quem vai amar e quem vai se frustrar com ele começa muito antes de entrar na sala de cinema. Menos começa na relação que você já tem com esse universo, que funciona de verdade nesse filme. Começa e termina com Kate Beckinsale. Há atrizes de ação que entregam excelência técnica, há atrizes dramáticas que entregam profundidade emocional, há poucas que conseguem fazer os dois ao mesmo tempo, no mesmo personagem, no mesmo frame durante o quinto filme de uma franquia. Depois de mais de uma década, Beckinsale pertence
a essa categoria pequena e rara. Cada cena em que Selene aparece tem uma textura que o resto do filme aspira, mas nem sempre alcança. Você nunca tem a sensação de que ela está fazendo movimentos. Você tem a sensação de que está assistindo uma pessoa menos uma pessoa que acontece ser imortal e letal, navegando situações que têm consequências reais para ela. A transformação no Coven nórdico é o ponto alto do filme de uma perspectiva narrativa e performática. É o único momento em Guerras de Sangue em que o filme para de correr e decide existir. A sequência tem uma qualidade diferente de tudo que veio antes na franquia, menos mais íntima, mais estranha, mais disposta a ir a lugares que filmes de ação raramente visitam, e Beckinsale entrega esse momento com uma vulnerabilidade que você não esperava dela nesta altura da saga e que por isso mesmo é 2 vezes mais impactante. Charles Dance como Thomas é outro ponto de brilho consistente. Toda cena em que ele aparece tem uma densidade que vai além do texto. Dance é o tipo de ator que transforma até o diálogo. Mais funcional em algo que parece ter história por trás, você acredita que Thomas viveu séculos, que tomou decisões que o assombram, que existe um peso por baixo da compostura aristocrática que só aparece nos momentos em que ele não pode mais sustentá-la. Para um personagem que o roteiro não dá tanto espaço quanto merecia, Dance faz um trabalho que fica na memória. Lara Pulver como Semira é um prazer perturbador de ponta a ponta. Ela entende que vilões de verdade não se declaram vilões. Eles se declaram racionais, pragmáticos, incompreendidos. Semira genuinamente acredita que merece o poder que está buscando, e Pulver comunica essa convicção de uma forma que torna o personagem mais ameaçador do que qualquer capacidade física. Visualmente, já falamos sobre a contribuição de Anna Forster, mas vale reafirmar aqui no contexto do veredicto. Esse é o filme mais bonito da franquia. Não necessariamente o melhor produzido em escala ou orçamento menos, mas o mais cuidadoso visualmente, o mais intencional em seus enquadramentos, o mais disposto a tratar cada cena como uma imagem com valor próprio, além de sua função narrativa. O Coven nórdico como ambiente é uma adição ao universo de Anjos, da noite que ficará como uma das contribuições genuínas de Guerras de Sangue ao legado visual da série. A trilha sonora de Michael, Mandy Masher merece reconhecimento explícito. Ela sustenta emocionalmente momentos que o roteiro não consegue suportar sozinho, e isso não é pouco. Cinema é colaboração, e em Guerras de Sangue, a trilha frequentemente faz o trabalho. Pesado de conectar o espectador emocionalmente, as situações que a escrita não elaborou o suficiente. Isso é uma crítica ao roteiro, tanto quanto um elogio à música menos, mas o resultado prático é que o filme funciona emocionalmente melhor do que deveria dado o nível de desenvolvimento de alguns arcos narrativos. Agora, os problemas. E eles existem e merecem ser nomeados com clareza. O runtime de 91 minutos é o maior inimigo do próprio filme. Há um universo aqui com complexidade suficiente para um filme de 2 horas. E a compressão forçada cria danos perceptíveis em vários momentos. Personagens que precisariam de mais tempo para se estabelecer são introduzidos e descartados num ritmo que não dá ao espectador chance de se importar com eles. Arcos que poderiam ter ressonância emocional real são resolvidos com uma velocidade que os torna funcionais, mas não tocantes. Você sente em vários momentos que está assistindo o esqueleto de um filme mais rico que poderia ter existido se alguém tivesse batido por mais 20 minutos de metragem. O roteiro tem inconsistências que mesmo fãs dedicados identificam com desconforto. Há decisões de personagem que contradizem o que vimos deles em filmes anteriores sem justificativa suficiente. Há elementos da mitologia introduzidos, especialmente o aspecto mais sobrenatural do Coven nórdico e a natureza da transformação de Selene, que chegam abruptamente num universo que, até esse ponto, tinha mantido uma lógica interna baseada em pseudociência, mais do que em magia. Explícita, essa mudança de registro interno não é necessariamente um erro criativo, mas a forma abrupta como acontece cria uma dissonância que alguns espectadores nunca superam. A revelação sobre Michael Corvin
menos o que aconteceu com ele. O modo como essa informação chega a Selene é emocionalmente impactante, mas narrativamente apressada. Michael foi o coração emocional dos 2 primeiros filmes. A forma como ele é finalmente removido permanentemente do universo merecia mais espaço, mais peso, mais cerimônia. O que Guerras de Sangue oferece nesse departamento é suficiente para provocar uma reação emocional genuína, mas insuficiente para honrar completamente o personagem e a relação que o público construiu com ele ao longo de anos. Tobias Menzies faz um trabalho excelente com Marius, mas o personagem às vezes sente como se existisse em função da trama mais do que como uma entidade com vida própria. As cenas em que você sente que Marius está fazendo exatamente o que o roteiro precisa que ele faça no momento específico, não o que o personagem naturalmente faria dado quem ele é, isso não destrói o antagonista menos Menzies. É bom suficiente para superar as limitações do texto na maior parte do tempo, mas cria momentos em que a mecânica é visível de um jeito que não deveria ser. Então, para quem Guerras de Sangue funciona? Para quem ele é recomendado com convicção? Se você é fã da franquia desde o início, se você acompanhou Selene desde 2003, se você investiu emocionalmente nesse universo e nessa personagem ao longo de múltiplos filmes, Guerras de Sangue vai te dar algo real. A transformação de Selene, o encerramento do ciclo da guerra, a autonomia que o personagem finalmente alcança e a abertura elegante do final vão ressoar de formas que dependem diretamente dessa história prévia. Com a série, você vai ter momentos genuinamente emocionantes, imagens que ficam e a satisfação de ver uma franquia concluída com mais dignidade. E intenção do que a maioria das sagas consegue no seu capítulo final, se você é um espectador de ação, e fantasia que não conhece a franquia, mas tem apetite para esse tipo de universo, vampiros, lobisomens, política de covens, guerreiras imortais, guerras de sangue, vai entreter, mas você vai perder camadas. A profundidade emocional de vários momentos depende de você trazer consigo o contexto dos filmes anteriores. Sem esse contexto, o filme ainda funciona como entretenimento de ação bem executado, com uma estética visual distinta, mas funciona em apenas uma das dimensões em que foi construído para operar. Se você nunca teve paciência para o estilo específico de Anjos da Noite, menos a escuridão deliberada, a seriedade com que trata seu próprio universo de fantasia, o ritmo que às vezes prioriza a atmosfera sobre ação bruta, menos guerras de sangue, não vai converter você. O filme não tenta ser acessível para além da sua própria base. Ele sabe quem é seu público e fala diretamente com ele. No balanço final. Anjos da Noite, Guerras de Sangue, é um filme que excede as expectativas que seu contexto de produção justificava e fica aquém das expectativas que seu universo e seus personagens mereciam. É um trabalho de cineastas e atores que levaram o material a sério num momento em que seria muito mais fácil não levar. É a conclusão de uma saga que moldou o visual do cinema de fantasia sombria por mais de uma década. Protagonizada por uma das guerreiras mais icônicas que a tela grande já criou, e dirigida por uma cineasta que deixou uma impressão estética real no universo que herdou. Não é o melhor Anjos da Noite, mas é um encerramento que Selene merecia. E às vezes, para uma personagem que sobreviveu a tudo, isso já é mais do que suficiente, né? E então chegamos ao que aconteceu depois, porque o legado de Guerras de Sangue não terminou, como muitos imaginavam em 2017. Nas telas de cinema, nos anos que se seguiram ao lançamento. A franquia ficou num silêncio que muitos fãs interpretaram como encerramento oficial. A Sony Pictures não anunciou projetos, Kate Beckinsale seguiu em frente com outros trabalhos. Mas o universo de Anjos da Noite continuava existindo nas plataformas de streaming, sendo redescoberto por novas gerações de espectadores que chegavam ao primeiro filme. Se apaixonavam pela estética e pela personagem e atravessavam toda a saga até chegar a Guerras de Sangue com um fervor que as bilheterias originais dos filmes mais antigos não necessariamente capturavam. Essa redescoberta via streaming foi silenciosa, mas consistente. Os números de visualização nas plataformas contavam uma história diferente da que as críticas de 2017 sugeriam. Havia um público grande, leal, crescendo, que queria mais desse universo. O desejo por mais dessa história se tornou
tão forte que a própria comunidade de fãs tomou as rédeas. Né? Se você procurar hoje, vai encontrar a internet inundada por trailers conceituais incrivelmente bem produzidos, menos como o popular fan trailer Anjos da Noite. Noturno, criados por fãs que se recusam a deixar esse universo morrer. Eles mostram exatamente o que o público precisa ver. Selene de volta ao universo onde ela sempre foi o centro absoluto. Embora o estúdio ainda não tenha anunciado oficialmente um sexto filme, a existência e a popularidade massiva desses projetos de fãs provam algo inegável. A redescoberta streaming criou uma demanda que a bilheteria de Guerras de Sangue não havia conseguido comunicar com clareza na época do lançamento. Há uma lição importante aqui sobre como medimos o sucesso de filmes, a bilheteria de estreia, os números de abertura de fim de semana, as pontuações do Rotten Tomatoes. Todos esses são instrumentos de medição de um momento específico, de uma conversa que acontece numa janela muito pequena de tempo, né? Eles não capturam o que um filme faz ao longo de anos, como ele se instala na cultura, como é redescoberto e reavaliado por pessoas que não estavam presentes na conversa original. Guerras de Sangue foi, em 2017, um filme que decepcionou financeiramente e foi descartado criticamente. Hoje é o capítulo de uma saga que gerou devoção suficiente para que os fãs mantenham o universo vivo, confirmando que a história tem fôlego além do que qualquer análise de mercado poderia ter previsto. Isso não é uma vitória pequena. É exatamente o tipo de legado que o cinema sombrio, nicho e deliberadamente não mainstream raramente tem a oportunidade de reivindicar. E então, o que fica no fim de tudo, quando você fecha o capítulo de Guerras de Sangue e olha para trás, para a saga inteira, fica Selene, é sempre Selene, uma guerreira que existiu por séculos numa guerra que não escolheu, que perdeu pessoas que amou de formas que deveriam tê-la destruído, mas não destruíram, que foi traída pelas próprias instituições que jurou defender, que descobriu que as fundações do mundo em que vivia eram construídas sobre mentiras, e que sobreviveu a tudo isso não apenas fisicamente, mas emocionalmente, que chegou ao fim da saga sendo ainda reconhecivelmente ela mesma, com a mesma intensidade nos olhos, a mesma recusa em aceitar o que o mundo insistia que ela deveria ser. Esse é o tipo de personagem que dura, não porque é perfeita, menos Selene, tem falhas, toma decisões questionáveis, né? Carrega rancores que a consumem, age movida por dor quando deveria agir movida por razão, mas porque é real dentro dos termos do seu universo. Porque Kate Beckinsale nunca a tratou como fantasia, menos sempre como alguém com história, com peso, com passado que determina cada escolha do presente. Anjos da Noite, Guerras de Sangue, com todos os seus problemas e todas as suas belezas. É o ponto em que essa personagem de 20 anos finalmente encontrou um tipo de paz que ela nunca havia conhecido. E esse momento importa, não apenas para os fãs que chegaram até o 5º capítulo, mas para qualquer pessoa que já se perguntou o que acontece com guerreiros quando a guerra termina. A resposta que Guerras de Sangue oferece é gentil de uma forma que o filme inteiro não prometia ser. Eles vão embora para algum lugar que ainda não conhecem, para descobrir quem são quando não estão mais lutando, né? Selene merecia isso. E nós merecemos ter acompanhado ela até lá,